Este programa é livre para todos os públicos. E hoje a gente tem um tema muito intrigante para tocar. Acabei de cantar para vocês aqui sobre o tema da saudade, sobre as coisas que a gente precisa soltar aqui, né? Para poder ser solto lá, como diz a palavra de Deus, né? Tudo que a gente for decidir aqui na terra, que será decidido no céu, e ao mesmo tempo o inverso. Mas às vezes a gente não entende muito o que significa isso. Então, hoje nós vamos fazer um caminho sobre o perdão. Um caminho para a gente identificar de quem nós ainda somos prisioneiros. Como assim? Eu não sou prisioneiro de ninguém me segura. O que é isso? Pois é. Às vezes, nas nossas emoções, a gente não tem muita ideia quem tem mandado nelas ou quem tem provocado as nossas emoções negativamente. Então, nós vamos fazer um caminho rápido, mas muito eficaz, um caminho de autoconhecimento. Então, eu queria que você se desse um tempinho agora comigo, um tempo de qualidade para isso. Um tempo onde você vai olhar para você e para identificar esse caminho de força transformadora, né? Porque a força transformadora da minha vida só pode começar aqui em mim, né? Depois da minha própria decisão. Ah, não, mas Deus pode fazer tudo que Ele quiser na minha vida. E se você não decidiu que a mão poderosa dele paire sobre você, como é que fica? E o tal do livre-arbítrio? E o negócio que Deus deu liberdade pra gente? Eu costumo dizer, gente, não precisava ter me dado. Eu ia adorar se Ele não tivesse me dado. Ia facilitar tanta coisa. Muito mais fácil obedecer que decidir. Vocês não acham, não? Parece que obedecer já não precisa pensar. Sei. Ó, eu preciso decidir para poder abrir a porta da liberdade no meu interior. Preciso tomar uma decisão. E aí, tem uma passagem bíblica que tem várias, né? Mas tem uma que nos ajuda muito e que ela diz mais ou menos assim. Ela diz assim: se alguém te tomar o manto, deixa levar também a túnica. Se alguém te pedir e se alguém te tirar o que é teu, não peça que devolva. Aí a gente já vai contorcendo, né, por dentro. Aí a gente já não vai gostando. E ainda tem mais um pouquinho. Diz assim, o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a ele. Escreve bonito, português bom, mas na vida mesmo, olha, meu Deus, eu já li esse evangelho 1 milhão de vezes, gente. Todas as vezes que eu leio esse evangelho, me vem a fotografia de alguém na memória, né? Saudade, saudade para sempre. Mas às vezes a pessoa que vem na saudade não é muito boa, às vezes a memória aqui não está muito resolvida. Mas quando eu leio mais uma vez essa palavra, é lógico que vem alguém na minha memória e principalmente alguém de quem eu pareço ser ainda prisioneira. Porque a cada pessoa que eu me lembro ainda com dor, eu percebo claramente aonde eu preciso mudar de atitude. Só que a gente tem o costume de empurrar embaixo do tapete, né? A gente disfarça as nossas emoções, não para os outros, a gente disfarça para nós mesmos. A gente falsifica o que a gente sente e acaba nublando demais, camuflando demais o caminho da liberdade. Não é uma pessoa que me prende, aquela pessoa me segura, aquela pessoa acaba comigo, olha o que o fulano fez comigo. Não, não é assim não. Nesse caminho de autoconhecimento, eu mesmo permaneço no cativeiro de alguém. Porque a entrega de si é uma atitude de liberdade. Entenda isso com muita clareza. A entrega da minha pessoa é uma atitude livre. Então, quanto mais eu me guardo a mim mesmo, mais eu me perco no meu exercício de liberdade. Menos eu conheço o espaço da minha alma. Só que, às vezes, eu não tenho muito essa consciência de que a entrega de mim é o que me liberta de mim. Hoje, fazendo essa memória e olhando para dentro de mim, analisando de quem eu sou prisioneira ainda, eu escolho soltar. Eu convido você a fazer a mesma coisa. Com certeza você deve ter a ideia de que alguém te segura. Mas, na verdade, é a gente que se segura numa doença de alguém, num gesto melindroso de alguém, ou às vezes não teve nenhuma intenção má naquela pessoa, mas a gente enxerga tudo torto. Todas as lembranças que eu trago em mim, os rostos, as pessoas que já se foram, né?
Porque a gente às vezes é prisioneiro até de quem já morreu. Todas as situações, as más decisões, eu preciso ter um ato livre de soltura. E eu escolho e eu decido perdoar. Perdoar aquelas mágoas que eu mesmo alimento com más lembranças diariamente. Às vezes a gente se alimenta, né, de coisa ruim, lembrando que nos fizeram há anos, luz atrás. E aqui estou eu lembrando de novo, e aqui estou eu lembrando de novo. E toda vez eu reclamo da pessoa, mas nunca me dou conta de que sou eu que me solto daquela pessoa. Então eu preciso admitir, na minha consciência, que sou eu mesma que me alimento com más lembranças. Nessas lembranças eu preciso ter consciência de que a liberdade mora no meu interior. É subjetiva, digamos assim, a liberdade, quando eu penso nela. Mas quando eu vou agir, por exemplo, tá aqui. Tá ali Catita, tá a Gabizinha, tá a Ana, tá aqui Jorginho. E aí eu guardo coisas na minha memória afetiva, aqui no meu subjetivo. E aí eu acho que isso não tem poder sobre mim. E aí daqui a pouco eu volto aqui na próxima gravação e eu não olhei honestamente para a Gabi, eu não olhei honestamente para o Jorginho, não olhei honestamente para a Ana, eu não disse o que realmente eu deveria dizer para a Kátia. E quando eu voltar aqui de novo, eu tenho uma pedra a mais dentro de mim. Endurece minha atitude, trava minha inteligência, trava minha fluidez de raciocínio. O que acontece? Eu endureço porque eu vivo um fechamento emocional. E o que é isso? É falta de oração? Não. É falta de humanidade mesmo. E uma humanidade mal vivida nunca reza bem. Não, porque a oração não substitui a minha humanidade. A vida de oração, ela está acima, ela me leva para cima. Ela é um valor mais elevado, é uma inteligência espiritual a vida de oração. Então, quando eu lido com as minhas emoções de forma a perdoar de verdade, eu escolho renunciar àquelas coisas às quais eu me apego. Eu não sou resultado dessas coisas. Eu sou só eu. E nada mais. Mas eu preciso saber que se eu não solto, eu vou me empedrando. Eu vou me empedrando. Mas não é todo mundo que tem essa disposição de se desempedrar-se todo dia. Não. Acho maravilhosa a passagem quando Jesus pede um copo d'água à samaritana, né? E ela diz, quem é você que me pede de beber? E aí ele, com toda gentileza e terapia pura, né? Se soubesses quem ele pede. Como você lida com as perguntas, né? Como é que você lida com as perguntas? Por isso que eu entendo hoje e quero trazer isso aqui para vocês, que dar, entregar perdão. As pessoas dizem uma forma mais popular, liberar, né? Perdão. Eu não libero perdão para alguém, eu me liberto para o perdão a alguém. Eu escolho dar mais de tudo aquilo que eu tenho. Eu vou ser muito mais livre do que eu imagino. Gente, a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Só que a gente guarda tanta pedra sobre os demais que a gente não entende de onde nasce a nossa amargura. Fica aqui a dica aos casais, aos que estão começando a vida amorosa, por exemplo, os que estão para casar, tem noivinha aqui no ambiente, eu já aproveito e já mando o recado. Aquele negócio, aquela palavra maravilhosa bíblica, não se põe o sol sobre o vosso ressentimento, significa que 24 horas mal resolvido piora muita coisa na vida. Não durma empedrado. Se alguém anda me machucando com a sua mesquinharia, que eu vença a mesquinharia com a generosidade. E que isso ainda como uma resposta interior, sabe? Porque quem me permite ser ferida não é a mesquinharia do outro. Ai, fulano me irrita. Essa frase não existe. Ela é uma invenção da sua cabeça. Por quê? Eu me irrito com o jeito do fulano. Fulano não tem o poder de me irritar, a menos que eu permita. Então, a gente precisa ter lucidez na nossa palavra, na nossa postura. Então, o que é o perdão? Me posicionar. Isso aqui está doendo, eu preciso soltar. Então, que a liberdade, né, que me chama, que ela vem à vida através da minha decisão. Por isso que o perdão não é um sentimento. Porque o que a gente sente depois que perdoa não é muito diferente da dor, né? Ai, dói perdoar. Mas o perdão é uma decisão racional de nível elevadíssimo de inteligência. Então, que o evangelho tenha espaço nas minhas atitudes e não só nas minhas ideias, Aqui eu vou rezando pelo fulano, eu rezo muito pelo fulano, mas quando o fulano chega, eu quero socar o meu terço na cabeça dele. Tá ótima a sua oração. Deus, tá vendo? Não, gente. Que eu me instale na generosidade.
e não nessa mesquinharia da minha vida. Não, perdão é outro lugar. Toma uma decisão de liberdade interior. E quando você tomar essa decisão, você vai responder aquela pergunta do início. De quem eu ainda sou cativo? Quem ainda me tem como prisioneiro? E aí eu vou entender aonde que eu me solto. Tome uma decisão de ser livre interiormente. Mas não acha que vem fácil não, dá trabalho. Chamar para conversar dá trabalho. Escrever dá trabalho. Ouvir o outro dá trabalho. Porque tudo que dá trabalho vale a pena. Eu escolhi ser uma mulher livre. Eu sou uma mulher de poucos amigos. E os poucos vão comigo eternamente. Mas eu tenho conhecidos com quem eu convivo superficialmente e está tudo bem. Mas em todos os níveis de vínculos, eu preciso perdoar. Não adianta pensar, fulano é muito importante para mim, não vou nem pensar nisso. Você carrega a pedra pelo fulano pro resto da vida. Cada vez que você vê a fulana, você quer arrancar os cabelos dela. E reza o terço, e vai à missa, tá ótimo, tá maravilhoso. Que a sua oração seja de verdade, encarnada, na prática. Na prática. Ontem eu li uma frase do Instagram da Catita aqui, da Kátia, que ela dizia assim, que a gente tem que fazer o impossível, porque o possível qualquer um pode fazer. Adorei. São José Maria Escrivá, maravilhoso. Fica com isso. O possível qualquer um faz. Você, meu filho. Você, minha querida. Você quer ser qualquer um? Não, né? Não. Faça o impossível. Perdoe. Gente, para perdoar, a gente precisa se alimentar bem. Um café com uma boa leitura te dá uma solidez enorme. Para quê? Para você enfrentar os trem difíceis, né? Porque esse negócio de libertar, esse negócio de perdoar, olhar as pedras guardadas há tanto tempo no baú da vida, leva tempo. E por falar em tempo, do livro Palavra de Mulher, que você pode adquirir agora, loja.cançãonova.com, no site da nossa livraria. Você pode adquirir, dar de presente para todo mundo, inclusive aquela pessoinha que você guarda uma pedrinha e faz tempo. Aproveita e manda, entrega rapidinho na casa dela. Vamos lá, aliás, manda no segredo, não diz nem que foi você. Chique, isso aí é presente chique. Tempo, estou na página 104. O tempo revela tudo, inclusive a fuga ou a construção da maturidade. Sabe as nossas decisões, aquelas que achamos que ninguém está vendo e que estamos nos escondendo super bem, para depois revelar o tão pensado plano? Pois é. Essas decisões são evidentes no nosso modo de viver. Não há nada que a gente possa esconder tão bem da gente mesmo, que um dia não vem à tona, escancarando tudo e nos contando quem somos de verdade. É isso aqui. O livro Palavra de Mulher, é isso aí, o tempo. O tempo revela, gente, tudo, não adianta esconder não adianta guardar as pedras há milhões de anos não adianta nada. Olha, antes de ler as perguntinhas, que tem esse momento, né? Eu queria te dizer para você prestar atenção nessa escultura aqui. A gente falou de consciência hoje, de gastar tempo identificando as pedras que a gente tem guardado sobre as pessoas e que a gente acha que são as pessoas que nos seguram, são as pessoas que nos cativam, são as pessoas que nos irritam. Na verdade, aqui, dá uma imitada no Rodin. Deixa eu te contar que essa escultura foi feita para uma obra gigantesca baseada na Divina Comédia de Dante. E a escultura do Rodin é o Pensador, né? O Pensador, e ele fica exatamente no centro da porta, e essa escultura do centro da porta é a porta do inferno. E aí tem escrito nessa porta do inferno, assim, do Rodin, que diz assim: passai todos vós por essa porta que não tendes mais esperança. E ali tem o Pensador. Isso significa o quê na obra do Rodin? Que para você entender o lugar da esperança para se tornar prática na vida, você precisa de consciência, você precisa pensar. É por isso que o Pensador está ali, bem no alto. Depois você procura aí na internet a Porta do Inferno, da escultura do Rodin, baseada na Divina Comédia de Dante, onde está exatamente o Pensador. É uma obra incrível, ela está no Museu do Rodin, em Paris, e é uma obra sensacional. E só vai te ajudar a quê? A você se lembrar que não existe perdão sem reflexão.
Não existe perdão sem esse exercício interior de se conhecer. E não existe resposta se você não me mandar pelo Instagram, @ZizaFernandes também, querido. Não tem. Então, você, por gentileza, me manda as perguntas aqui. Senhora diretora também pode me mandar as perguntas aqui, eu vou adorar. Ó, presta atenção. Primeira pergunta que você me manda pelo @ZizaFernandes ou @TV Canção Nova, no meu Instagram, por gentileza. Aliás, me deixa o seu depoimento lá. Deixa eu saber o que você está achando aqui do programa. Fala coisa boa. Não, mentira, pode falar tudo que você quiser. Vamos embora. Primeira pergunta. Liberdade é deixar uma pessoa ir mesmo que você queira por perto, mas ela não quer você por perto. Ave Maria, deixa aí. Quem não quer, Deus me livre. Não. Ô, gente, segurar alguém na nossa vida é uma ilusão. Você não precisa pedir, mendigar, implorar para ser amado, não. É muito, já disse, vou repetir, é muito melhor que sintam a sua falta do que lhe convidem para se retirar. É muito melhor, é muito melhor. Quanto mais você tentar segurar alguém, meu amor, mais ela vai querer ficar longe de você. Aí você vai entender por que tem algumas pessoas aí que não estão querendo mais, mas você está insistindo, né? O legal é você se perguntar, por que você está insistindo tanto? Por que você está querendo exatamente quem não te quer? Às vezes tem aí um circuito, um ciclo, né? Um ciclo vicioso de autodepreciação, que você nem se deu conta ainda. Fica a dica, leva para terapia, viu, querido? Vamos lá. Pergunta número 2. Necessito perdoar de verdade meu ex-marido e não consigo. Ai, tá, Lelê. Eu quero seguir a minha vida, vai precisar se esforçar, porque toda vez... Ó, presta atenção, o perdão existe quando alguém que lhe fez muito mal, que habita a sua memória, a mim me parece que o perdão existe quando você lembrar dessa pessoa e desejar o bem a ela. Desejar que dê tudo certo para ela. Não é só rezar automaticamente, mas deixar que a oração invada a sua memória, a sua espontaneidade. Como é que você faz isso? Exercitando-se todo dia. Claro que me ajuda sempre me lembrar que um dia, se já me fizeram mal, pensando no ex-marido, por exemplo, eu também tenho a capacidade de executar o mal igualmente àquela pessoa. Isso me ajuda muito a me colocar no meu lugar. Então, eu tenho que praticar o perdão também sabendo que eu preciso, né? Receber o perdão também. Então, perdoar o seu ex-marido talvez tenha sido a parte mais fácil do que perdoar a você mesma. Às vezes é difícil perdoar alguém porque ali, como diz o povo aqui de São Paulo, né? No rolê você ainda está estragado, né? Última, vai, pergunta, porque o tempo já estourou, não vou nem poder responder mais. Número 3. A entrega de si é uma atitude de liberdade. Escolha pessoal. Mas como agir no julgamento do outro? Oxe, sai andando, menina. Sai andando. Ai, como é que eu vou agir livremente? Uai, hoje mesmo eu tive uma conversa com alguém tendo que dizer aquilo que me estava desconfortável e que essa pessoa merece minha honestidade, merece minha verdade. Eu vou agir de má fé? Disfarçando? Com medo da rejeição? Deus me livre. Deus me livre. Dá não? Dá não. Dá não. Sai andando. Sai andando. Se você ficar cada vez mais pendente à rejeição do outro, mais escravo você se torna. Para colocar esse programa na prática, eu convido você hoje a nomear como você vai hoje, ainda hoje, qual atitude você vai ter em relação a uma pedra que você viu que está guardada no seu coração. Você sabe quais são as pessoas diante das quais você se sente prisioneiro. Que atitude você vai ter ainda hoje em relação a essas pessoas? Vamos simplificar a pergunta, tá bom? Liste hoje quais pessoas diante das quais você ainda é prisioneiro. Não por causa delas, né? Só escreve o nominho e aí tenta tomar uma atitude ainda hoje, tá bom? 3, pelo menos. Liste 3 pessoas diante das quais você ainda está amarrado. Vamos soltar? Passa a tesoura divina.